começar então no nosso estudo de hoje. Ainda tratando sobre nossa caminhada de fé rumo ao céu, estudaremos agora sobre perigos que podem atrapalhar nossa comunhão com Deus e nos afastar do caminho eterno. As Escrituras nos exortam a guardar o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Apocalipse 3:11. No passado, Satanás tentou impedir o crescimento da igreja de Jesus por meio da perseguição. Hoje, ele ainda usa essa tática em algumas partes do mundo, principalmente no Oriente. Mas vamos tratar nessa lição dos ardis de Satanás usados contra todos os cristãos. Vamos dar uma paradinha aqui e comentar uma coisa sobre Apocalipse 3:11. Há pessoas que ensinam por esse mundo afora que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas não é o que esse versículo me diz. Esse versículo de Apocalipse 3:11 diz que eu tenho que guardar o que eu tenho, para que ninguém tome a minha coroa. Então a coroa pode ser tomada. E existe um inimigo, que é Satanás, que é nosso adversário, e que certamente não quer que fiquemos com essa coroa que está reservada para nós. Lembra que Paulo dizia: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E desde já me é preparado uma coroa no céu. Espera aí, então Paulo dizia que ele fez algumas coisas. Combateu o bom combate. Então nós temos que combater o bom combate. Paulo disse que nós deveríamos ser imitadores dele. Deveríamos imitá-lo, como ele imitava Cristo. Ele combateu o bom combate. Nós precisamos combater o bom combate. E qual é o bom combate? O bom combate é sempre o combate da fé. Se não há a fé nesse combate, não é um bom combate. Ou seja, não é um combate de guerra, de conflitos, de intrigas entre pessoas, mas sim o combate da fé. Eu preciso praticar a fé, combater com a fé. Combater tudo aquilo que levanta-se contra a minha vida com Deus, que tenta me impedir de avançar, de crescer espiritualmente, de servir a Deus, de ter a minha vida e a minha família no altar do Senhor. Eu preciso combater o bom combate. Paulo diz: eu combati. Ele diz: combati o bom combate. Ele diz: acabei a carreira. Então nós temos que acabar a carreira. Nós temos que ir até o fim. Nem pensar em adiar os nossos dias ou diminuí-los. Os dias que Deus quer que vivamos nessa terra, vivamos. Ele diz que é no mínimo de 70 a 80, então lutemos para viver esses 70 no mínimo. Amém? No mínimo. Mas ele ainda diz que acrescentaria mais anos de vida se houvesse da nossa parte honra aos nossos pais. Ele disse que faria isso. Então vamos cumprir os nossos dias. Se Deus lhe permitir viver 80 anos, viva os 80. Se Deus lhe permitir viver 90, viva os 90. Se Deus lhe permitir viver os 100 anos, viva os 100 anos. Seja lá qual for o tempo da nossa carreira aqui na Terra, e ninguém sabe quantos dias teremos de vida ou quantos anos nós viveremos, nenhum de nós sabemos. Então, o bom é que a gente esteja firme com Jesus em todo o tempo. E que a gente não perca a fé. Que a gente não deixe a fé esmorecer. Que a gente não perca a nossa fé em Deus. Certamente que o nosso adversário fará de tudo para que no percurso dessa carreira a gente não consiga combater o bom combate, a gente não consiga guardar a fé. Ele vai tentar fazer isso. Ele não quer que cheguemos ao final com vitória, porque quem chega ao final com vitória tem uma coroa à sua espera. Quem vai receber a sua coroa, diga: eu vou em nome de Jesus. Então vamos receber a nossa coroa. Mas é preciso combater o bom combate. É preciso guardar a fé. É preciso cumprir os nossos dias aqui na terra até o fim. Até o fim. E vamos permanecer firmes. Amém?
Agora, existem os ardis de Satanás, aquilo que o diabo usa para tentar nos impedir de alcançar essa coroa no final da corrida. Vamos ver? Cuidado com a amizade do mundo. Está aqui um ardir, um dos ardis de Satanás, a amizade do mundo. O apóstolo Tiago exorta os cristãos de todos os tempos sobre o perigo de nos unirmos aos amantes do mundo, adúlteros e adúlteras. Por que adúltero e adúltera? Ah, pastor, é porque a pessoa trai o marido, trai a esposa. Também esses são adúlteros. Mas não é só isso, não. É aquele que não é fiel ao Senhor. É aquele que, entre aspas, aí adultera. É aquela pessoa que se comprometeu com o Senhor Jesus, o recebeu por Salvador, mas de vez em quando dá umas fugidas para adorar outros deuses, para servir outros deuses, para permitir que outros deuses se levantem em suas vidas. Deixa ídolos surgirem dentro de seus corações. E aí, então essa pessoa está adulterando. Então, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é o quê? Inimizade contra Deus? Então, essa amizade com o mundo constitui-se esse adultério. Portanto, qualquer que quiser ser amigo de quem? Do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por quê? Porque o mundo jaz aonde, pessoal? No maligno. Em outras palavras, o mundo quer satisfazer, o mundo quer agradar a Satanás. Se nos tornarmos amigos do mundo, vamos cair no mesmo laço, fazendo a mesma coisa, agradando ao diabo. Então não devemos ser amigos do mundo. Vamos entender melhor agora. Ou cuidais vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Tiago 4, versículo 4 e 5. Nossa mudança para os valores do reino de Deus nem sempre agradará amigos, colegas, de trabalho, vizinhos e familiares, que ainda não provaram do novo nascimento. Não é verdade isso? Quantas vezes nos convertemos a Jesus, a gente se converte a Cristo e começa a sentir as certas retaliações da própria família. Algumas retaliações de colegas, debochando, falando algumas bobagens, provocando a gente, enfim, às vezes criticando a nossa fé, e tentando a todo custo meio que acabar com a nossa fé. Já são os ardis de Satanás se levantando, querendo fazer com que a gente não guarde a fé, com que a gente não vá firme até o final da carreira. É como uma pessoa que decide emagrecer, mas convive com pessoas que não têm disciplina alimentar ou hábitos de exercícios saudáveis. Eles a chamam para sair e comer uma pizza, querem fazer programas que estimulam o sedentarismo e a comilança. Para continuar firme no propósito de emagrecer, será muito difícil permanecer com quem está com a mentalidade de hábitos e de alimentação bem diferentes do seu propósito de emagrecer e ser saudável. Não é isso que acontece? Não é proibido estar junto a eles. Pelo contrário, é necessário que certa convivência para que vejam as mudanças de hábitos em sua vida como forma de estimulá-los ao mesmo. Mas enquanto você não estiver bem firme em praticar novos hábitos alimentares, pode acabar cedendo ao quê? À tentação de comer com eles o que não deve. Dá para entender ou não dá para entender? Nesse exemplo, acho que fica bem claro, né? Então chega um momento
que aquelas pessoas com quem convivíamos fazendo certas coisas erradas, manter-se naquele hábito de sair com essas pessoas, de conviver com elas, vai ser mais difícil para a pessoa se manter firme em santidade. Aquelas amizades. Imagine alguém viciado em drogas, que convivia com pessoas usuárias de drogas. Como é que ela vai se conservar sem usar drogas, continuando andando com aquelas pessoas? Vai ficar difícil. Aquela pessoa que vivia num ambiente que era muita promiscuidade e se converteu a Jesus. Continuar convivendo com aqueles que são promíscuos, cujos palavreados, as conversas, são aquelas de mais baixo escalão, conviver com aquelas pessoas e se conservar em santidade vai ser difícil para essa pessoa. Assim por diante. Então, aquela pessoa que quer uma mudança de vida de fato, ela vai, de um certo modo, precisar se afastar de certos ambientes. Se ela quer realmente se manter firme com Deus, ela vai ter que fazer uma escolha. E isso é algo que todos nós, muitas vezes, enfrentamos. Apesar de que, quando você se converte a Jesus, ainda que haja uma certa resistência por parte daqueles que não entendem a nossa conversão, mas, a princípio, eles mesmos costumam se afastar, se distanciam, porque não falam mais você não fala mais a língua deles, porque você já não mais faz o que eles faziam, então já não começam mais a te chamar como chamavam, a não ser que a pessoa tenha a intenção de tirá-lo. Ela ainda acha que você está só numa empolgação e que logo, logo vai largar aquilo e vai voltar a fazer o que fazia antes. Então a pessoa, às vezes, até provoca. A pessoa diz, mas e aí? Toma, mas você não quer gastar? Tá, eu vou te dar então esse baseado aqui. Então, bebe aí. Eu comprei uma daquelas que você gosta, está aqui, eu trouxe a garrafa. Vamos lá, bebe junto comigo. É a pessoa provocando para ver se traz você de volta. É o maligno querendo a todo custo te puxar de volta. É a pessoa que era da feitiçaria e lá começa a mandar recados. Não, você não pode, porque você não pode fazer isso. Se você não fizer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você vai ver. E não sei o que, as ameaças. Tudo isso é a tentativa do demônio de querer trazer a pessoa de volta. Porque ele está vendo que está perdendo e ele não quer perder a pessoa de jeito nenhum. Se a pessoa quer uma mudança, ela vai se afastar de certos hábitos. Do mesmo modo, a conversa do cristão não agrada o mundo. Humanamente, essa humanidade insubmissa à vontade do Senhor. Se o Filho de Deus não estiver firme e em comunhão com o Pai, acabará abrindo mão de determinados princípios bíblicos para não perder uma amizade antiga. Esta atitude se constituirá em inimizade contra Deus e o trará de volta à prisão do pecado. Em outras palavras, ainda que ela mantenha o contato, que às vezes é um amigo, é um familiar, é um colega de trabalho, você não tem como não conviver com essa pessoa. E não é que eu esteja aqui falando que você não tem que conviver com alguém, não é isso. É que há situações, há casos e casos, há coisas que você tem que romper mesmo, como eu já falei. É droga, eu não vou frequentar aquele ambiente de uso de droga. Se a pessoa era um usuário, se ela for lá, vai acabar caindo. E assim por diante. Porém, há pessoas com quem você vai ter que continuar convivendo. Mas que você não possa abrir mão dos seus valores, dos princípios que você agora adotou para a sua vida, daquilo que a palavra de Deus diz. Eu não vou abrir mão daquilo que o meu Deus fala para poder agradar a fulano ou a Beltrano. Lembra de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos foram presos e então diziam para eles, olha, vocês estão proibidos de falar neste nome de Jesus. E proibiram. E aí eles disseram, o que importa? Agradar a Deus ou os homens? Quer dizer, eu vou deixar de agradar a Deus porque vocês querem que eu não fale mais no nome dele, eu vou continuar falando no nome dele. E acabou. Eles não estavam preocupados se aqueles homens não gostavam da atitude deles. Eles estavam preocupados em continuar agradando a quem? A Deus. Então, se nós temos um compromisso com o Senhor, continuaremos agradando a Deus. Claro que com sabedoria, né, irmãos? A Bíblia diz que o que depender de você, tenha paz com todo mundo. Então, tenha paz com todo mundo.
Saiba falar, saiba também se calar quando tem que se calar. Você percebe que não adianta você falar que vai gerar só confusão, não fale. Peça a Deus o momento oportuno. Peça a Deus a palavra certa, para que você possa, no momento certo, entregar para a pessoa aquela palavra que ela precisa. Às vezes a pessoa quer convencer a outra, mas não somos nós que convencemos. Quem convence é o Espírito de Deus. E o bom é quando essa pessoa vem a você e não você vai a ela. Porque quando você vai à pessoa, ela pode dizer não, ela pode rejeitar. Mas quando alguém vem a você querendo uma instrução, querendo uma oração, querendo uma ajuda, é porque ela está aberta para ouvir o que você tem para falar. Aí é diferente. Então você já tem abertura para falar. Agora, quando você vai a ela pode dizer, não, não quero ouvir, aí você vem com esses papos de crente de novo, não me interessa isso e tal. Mas quando ela vai vendo que você está firme com Jesus, que você está dando um bom testemunho, que você é praticante da palavra, quando ela tiver um problema, o que ela faz? Ela vai te procurar. Ela vai dizer, sabe uma coisa? Poxa, eu estou precisando conversar com alguém. Olha, rapaz, te falar, bom, sabe, eu estou passando isso, estou vivendo aquilo. Será que você pode levar o meu nome lá na sua igreja para orar por mim? Porque está uma situação difícil em casa. Estou passando por essa luta. Quando essa pessoa vem falar alguma coisa desse tipo, ela está aberta para receber o que você tiver para falar. E aí você precisa ter o que dizer. Aí você não pode simplesmente, tá bom, vou pegar o teu nome e vou levar lá na igreja. Mas é mais do que isso. Essa é a hora que você precisa ter uma palavra para essa pessoa. Ok, você está passando por esse problema? Deixa eu lhe falar uma coisa. Há solução para o teu caso. Você conhece o que a Bíblia fala aqui desse texto? Você me permite ler um versículo para você? Jesus disse, aquele que está cansado, sobrecarregado, ele disse, vinde a mim, que eu vos aliviarei. É assim que você está, não é? Eu estou cansado, não estou aguentando mais. Estou a ponto de chutar o balde, estou para desistir da vida. Não desista da vida. Essa não é a solução para você. Olha, o que você precisa fazer é o que Jesus falou aqui. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Mateus 11, 28. Venha. Jesus vai te aliviar. Ele vai trocar de fardo com você. Ele vai tirar essa carga negativa que você está carregando. Então você tem uma palavra para dar para essa pessoa. Não vai falar demais. Citar milhares de versículos da Bíblia. E citar, não, porque está escrito no artigo, lá no livro tal, está escrito no tal outro, no outro, outra pessoa, daqui a pouco ela não entendeu nada que você falou, não compreendeu nada que você disse. Você fala esses papos de crente, vai rejeitar. Mas você fala uma palavra que fala ao coração da pessoa. É pouca coisa. Mas ali, por que você não vem junto comigo à igreja? Eu vou levar o teu nome? Mais do que o teu nome. Vamos marcar para a gente ir junto. Eu vou te levar lá na igreja. Te levar lá para o pastor fazer uma oração por você. Por que você não vem junto comigo? Não sei porque eu sou da tal religião. Mas ninguém vai falar da sua religião. Sabe, religião é uma coisa que menos interessa para nós. Nós só vamos falar de Jesus. E vamos orar por você. Para que a sua vida mude. Você não quer a solução desse problema? Eu quero. Então, vamos marcar no dia tal, eu te levo lá. Eu passo aqui, pego você e vamos. Vamos combinar em tal lugar, a gente se encontra. Você tem uma oportunidade de trazer a pessoa para perto de Deus. A Bíblia fala para nós de um homem que era paralítico, vocês já ouviram falar. Carregado por 4 amigos. Eu vou dizer para você que eles eram amigos de verdade. 4 amigos. Colocaram o homem numa cama, carregaram ele na rua e levaram ele até quem? Até Jesus. O amigo de verdade leva aquele que está sofrendo até Jesus. O amigo de verdade vai levar essa pessoa que está padecendo àquele que tem solução para o problema dessa pessoa.
Então, um amigo de verdade é esse. Um amigo de verdade não é aquele que olha para a pessoa sofrendo, coitado, né? A vida sua é difícil. E vira as costas e deixa a pessoa do mesmo jeito. O amigo de verdade se dispõe a carregar aquele que não tem condições de andar. O amigo de verdade se torna as pernas de quem não tem forças para caminhar. Então, essa pessoa que é um amigo de verdade vai trazer aquela pessoa que está sofrendo até chegar a Jesus. Esse é um amigo de verdade. Existem amigos e amigos, né? A Bíblia fala deste paralítico que foi levado numa cama e quando a casa estava tão cheia, eles levaram acima do telhado e desceram o homem do telhado até o chão. E a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles. O amigo de verdade é um amigo de fé. É um amigo que tem fé para levar quem está sofrendo ao Senhor Jesus. Por outro lado, a gente encontra um outro caso até parecido, que era também um homem paralítico. Que a Bíblia diz que desde criança ele era colocado à porta do templo para pedir o quê? Para pedir o quê? Esmola. Ele era carregado, ele era paralítico também. Alguém o levava e o colocava à porta do templo para pedir esmola desde que ele era uma criança. Olha, esses aí não levavam a Jesus. Esses levavam aquele homem para ele pedir esmola. O que ensinavam para ele era para ele ser um pedinte. Você percebe que há amigos e amigos, né? Há amigos e amigos. Um amigo de verdade leva a Jesus, a quem tem solução. Aquele que não é esse amigo que talvez tenha tanta fé ou tanto entendimento, talvez leve para outra situação, para uma situação que é um paliativo. O camarada era paralítico, ficava pedindo esmola, então era colocado à porta do templo para pedir esmola. Ele teve a alegria de encontrar 2 servos de fé que na porta do templo o encontraram e disseram para ele o que ele tinha que fazer. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Mas diferente do outro. O outro tinha 4 amigos de fé que levaram aquele homem até o Senhor Jesus. Então nós precisamos ser esses amigos de fé, que levam aquela pessoa que está sofrendo até a pessoa de Jesus. Amém? Continuando aqui na nossa mensagem. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes, não somos de nós mesmos, pertencemos a Deus. Aleluias! Jesus é o nosso noivo amado. E o Espírito Santo nos guardará em santidade até a vinda de Cristo. Ele tem ciúmes de nós, portanto, não vamos dar ocasião a isso. Amém, pessoal? Então, ciúmes aqui é no sentido de um cuidado conosco e não aceitar nos dividir com outro. Afinal de contas, ele pagou o preço pelas nossas vidas, né? Ele não quer que, de maneira alguma, o outro, que é Satanás, consiga nos levar, sendo que ele pagou o preço da nossa redenção. Vamos ver um outro ponto importante aqui hoje. O perigo da soberba. A soberba é perigosa? É ou não é? E como é? Porque a Bíblia diz que antes da queda eleva-se o coração do homem. Antes da pessoa cair, primeiro a pessoa se enche de soberba, de orgulho. Antes da pessoa cair. Pode observar, se você em algum momento caiu, olhe para o estado em que você se encontrava. E você vai perceber que naquele tempo, naquele momento, o seu coração estava com soberba. E às vezes de uma forma tão sutil que a pessoa não percebeu que era soberba, tá? Dizem que a soberba é igual ao mau hálito. Quem tem, não percebe que tem. Né? A pessoa é soberba e acha que não é. A pessoa se acha muito independente, muito dona de si, acha que tem toda a condição de se virar, que, enfim, sabe o que está falando, que sabe o que pensa. Enfim, essa soberba é perigosa. Vamos ver aqui.
A lei da santificação, que significa separação dos valores de uma vida não submissa a Deus, então, além da santificação, que significa separação dos valores de uma vida não submissa a Deus, a Bíblia também nos exorta a outros perigos que podem nos levar de volta ao jugo da escravidão do pecado, a soberba. Tanto a soberba como os seus semelhantes, que são o orgulho, presunção, altivez, arrogância, vaidade, autoconfiança, tudo isso é parente da soberba. O apóstolo Tiago exortou sobre o perigo da soberba em sua carta à igreja. Vamos ler juntos? Deus resiste a quem? Aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então Deus faz o que com o soberbo? Ele resiste. Ele resiste ao soberbo. Sabe, é como se entalasse assim na garganta de Deus, né? Não desce. Essa pessoa é soberba, não consigo engolir. Ele resiste. Essa pessoa para mim não serve. Então a soberba é um problema grave que nos separa de Deus, que faz com que a pessoa não consiga se conectar com o Senhor. Deus resiste ao soberbo. O soberbo até ora, mas a oração dele é resistida, Deus não recebe. O soberbo é aquela pessoa que não depende, na verdade, de Deus. Se acha muito bom. Os religiosos, no passado, mostravam essa soberba. E basta você ler nos evangelhos como Jesus os tratava. Jesus tratava muito bem os pecadores, mas os religiosos, Jesus dava uns puxões de orelha pesado neles. Não é verdade? Alguém já te chamou de raça de víbora? Jesus chamou os religiosos. Como é que Jesus falou? Filhos do diabo. Olha como é que Jesus tratava eles. Falava pesado, né? Com eles. Por causa das atitudes deles. Hipócritas. Jesus dizia que eles eram. Então eram atitudes que eles tinham que fazia Jesus resisti-los. Jesus não aceitava as posturas deles. Vocês querem libertar o animal de vocês que cai no buraco, mas não quer que eu liberte uma filha de Abraão, que está 18 anos presa por Satanás. Quer dizer, está esses anos todos essa mulher junto com vocês nunca libertaram. Agora eu a liberto, vocês me criticam por isso. Mas vocês fazem isso todo sábado, libertando o animal de vocês que cai em qualquer buraco. Vocês alimentam o animal de vocês. Agora eu não posso fazer isso com uma pessoa que está sofrendo. Então Jesus ficava engasgado com eles. Que negócio é esse? Vocês não querem me ouvir. Era uma hipocrisia, era uma falsidade, era uma soberba que eles tinham, que eles não ouviam, não queriam ouvir Jesus. Eles só estavam perto de Jesus, não para ouvir a mensagem, mas para criticar o que Jesus falasse. Qualquer coisa que Jesus dissesse era motivo para eles criticarem ao Senhor Jesus. Não era assim? Qualquer coisa. Tudo que dissesse. E eles tentavam sempre criar uma encruzilhada para Jesus, uma enrascada, para ver se colocava Jesus em maus lençóis. Mas nunca conseguiam. E aí, pegamos essa mulher em pleno adultério. Olha como é que eles eram. A lei diz que ela tem que morrer apedrejada. E o Senhor o que diz? E o Senhor mestre? Olha como é que é a hipocrisia. O Senhor mestre, o que o Senhor diz sobre isso? Jesus calmamente olhou para eles, escreveu no chão, sabendo de toda a vida pecaminosa que eles tinham e que se diziam tão santinhos. Jesus virou para eles e disse: o que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E quando Jesus falou isso, o Espírito Santo convenceu cada um dos pecados que haviam cometidos. Eles se sentiram tão mal que um a um foi largando a pedra que eles tinham e foi saindo de fininho. O negócio ficou feio para nós.
Aí foram embora. Jesus quebrou a soberba deles. Vocês se acham tão perfeitos e acusam e condenam essa mulher. Mas qual de vocês não tem pecado tanto quanto ela? Aí, ó, perna para quem tem, né? Continuando na nossa lição. Certa vez, um pastor atendeu um homem que disse ter sido feiticeiro a um alto nível. Contou que tinha levitado no rio Gange, na Índia, e relatou outras experiências vividas pelo poder das trevas. Depois de deixar a feitiçaria, ele passou a frequentar igrejas, mas não conseguia ter comunhão com Deus. Um dia, depois de participar de uma reunião de intercessão, esse homem pediu novamente atendimento. Ele começou a contar mais uma vez tudo o que tinha feito no passado. E lá no tempo da feitiçaria, na hora, o Espírito Santo mostrou ao pastor o porquê do homem não conseguir se envolver com Deus. Seu caso é que você sente o orgulho de ter sido feiticeiro no passado, disse o pastor. O homem arregalou os olhos, em sinal de ter sido tocado pela revelação dita. Quando o pastor orou, repreendendo o demônio que alimentava o orgulho do coração dele, o espírito imundo se manifestou violento. O pastor expulsou o demônio e exortou o homem a só lembrar-se daquele fato para dar testemunho de Cristo e que não se gabasse mais do passado do qual ele deveria se envergonhar. Esse caso aconteceu aqui. E esse homem, eu não entendia o porquê, mas ele foi num evento que nós fizemos lá no ginásio do Olaria, há vários anos atrás. Alguns antigos talvez devem lembrar. O missionário Soares fez um evento lá no ginásio do Olaria. Ao final do evento, eu estava do lado da caixa de som. Ele veio falar comigo e contou para mim que ele era feiticeiro, que disse o que ele quiser, que ele tinha sido um feiticeiro muito famoso, que ele era feiticeiro do bandido tal, do traficante tal, e começou a dar nomes. Não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro e tal. Ele disse, mas hoje eu estou numa igreja há 5 anos, ele disse para mim. E lá já participei de vários trabalhos de libertação e tal, mas eu nunca manifestei com nenhum espírito. Até eles gostam muito de mim e tal. Queriam até que eu fizesse a obra. Olha que coisa séria. Queriam colocá-lo no ministério lá. Ele disse para mim, mas em casa, às vezes eu sinto a presença desses espíritos. Eu falei para ele, então você não está liberto, amigo. Você não está liberto até hoje. Você precisa se libertar. Ele disse, que dia que o senhor tem reuniões lá? Eu falei, olha, eu faço os cultos em Madureira, tais dias, sexta-feira libertação, tal. E ele começou a vir aqui. Sentava aqui no meio, assistia os cultos, e todo final de culto ele queria falar comigo. Atendi ele diversas vezes. E esse homem me contando as histórias, sempre a mesma coisa. O senhor já me contou. Mas ele voltava a contar. E queria falar daqueles assuntos. Enfim, eu pensei que ele apenas era uma pessoa repetitiva. Mas no dia da reunião de oração que eu fiz aqui na quinta-feira à noite, ele ficou sentado aqui, nessa poltrona aqui, e 1 hora de oração que tivemos, ele ficava assim, em silêncio, boca fechada. 1 hora. Quando ele cansava de ficar de pé, ele sentava. Daqui a pouco ele levantava. E na hora que eu abri o olho orando aqui, porque o pastor vira e mexe tem que estar abrindo o olho, e aí me chamou a atenção aquilo. Esse homem está 1 hora aqui comigo na reunião de oração e não abre a boca.
Como pode uma pessoa estar há 5 anos dentro de uma igreja e não ter comunhão nenhuma com Deus desse jeito? Como é que pode? Eu já tinha orado por ele outras vezes, ele não tinha manifestado com nenhum demônio. Ao final daquela reunião, de novo, ele veio falar comigo. Para me contar a mesma história. Tem hora que você tem que ter paciência, né? Aí vai contar a mesma história. Mas naquele dia, e não sei se depois de 1 hora orando aqui, Deus me deu um pouquinho mais de sensibilidade, a hora que ele começou a contar, eu já cortei ele na hora. Eu disse, amigo, o teu problema é que você tem um orgulho do seu passado. Quando o senhor só deveria lembrar do seu passado, se fosse para o senhor dar um testemunho. Não é um passado que lhe traz orgulho. É um passado triste da sua vida, que lhe fez viver num submundo lá, da escuridão, servindo aos espíritos maus. E quando eu falei isso, ele ficou com o olhão regalado, olhando para mim assim. Fecha os teus olhos, deixa eu fazer uma oração pelo senhor. E eu só disse assim, demônio que colocou esse orgulho no coração desse homem. Mas na hora o homem manifestou com um demônio. Que ele travou os 2 braços para trás assim, e girou o corpo assim, botou a mão na boca, mordeu um pedaço assim e cuspiu no chão. E a boca suja de sangue. O demônio manifestado. Estava há 5 anos dentro de uma igreja, já tinha recebido diversas orações, já tinha participado de campanhas de correntes de libertação nessa outra igreja, já tinha participado aqui também, e nunca havia manifestado com o demônio. Mas havia um demônio escondido na vida dele, que o aprisionava a esse orgulho do coração desse homem. Então você veja que há pessoas que às vezes estão presas por algumas coisas, sabe? E que elas precisam se libertar dessas coisas. Não é por um acaso e não é normal que a vida da pessoa nada dá certo, tudo dando errado, as coisas não andam, tem alguma coisa que não está certa. O que é? Eu não sei. Naquele dia Deus me mostrou, no caso dele, o que era. Não significa que Deus vai me mostrar o que está na sua vida. Mas que você precisa buscar a Deus para tirar da sua vida qualquer coisa que esteja lhe atrapalhando, com certeza é preciso fazer isso. A Bíblia diz, Daniel falou que o Senhor Deus é o Deus que revela o oculto e o escondido. Ele revela, porque Ele sabe. E quando Ele revela, Ele não revela para humilhar a pessoa, Ele revela para libertar a pessoa. Ele revela para curar, para sarar a pessoa. E Deus quer fazer isso com todo mundo que está preso por alguma coisa. Nesse homem era isso, era o orgulho do seu coração. Há pessoas que podem ter outros tipos de problemas. Seja lá qual for, a pessoa precisa se libertar. Porque afinal de contas, você tem que decidir a quem eu vou servir de fato. Jesus é o Senhor da minha vida ou não é? Se Jesus é o Senhor da minha vida, então só Ele eu vou servir. Ele diz que Ele não divide a glória dEle com nenhum outro. Então é servir a Ele e a nenhum outro Senhor. Amém, pessoal? Quando você quer Jesus de verdade, você vai servir a Ele de todo o coração. E muitas vezes a gente tem que se libertar de muitas coisas que estão no nosso caminho, que precisa ser tirado da nossa vida. Às vezes é uma coisinha que você tira, e aquela bênção pela qual você ora há tanto tempo e ela nunca chega, é aquela barreira que estava impedida. Eu digo que é igual aquele entupimento, que você quer lavar, lá, ou você toma um banho, e o ralo demora para a água ir, não está entupido. Você abre aquele ralo, você tira aquele negócio, está cheio de cabelo ali. Você tira aquilo ali, ei, beleza, hein? Aí você toma o banho e a água não empoça mais. Porque o que tinha de barreira foi tirada. A hora que você tira aquilo que está impedindo a bênção de Deus de te alcançar, na hora a bênção te alcança. Às vezes é uma falta de um perdão, às vezes é um pecado escondido, às vezes é uma soberba, como era o caso desse homem, às vezes é uma outra coisa que eu não sei descrever o que é. Porque cada indivíduo é um indivíduo.
Cada um tem uma história, cada um tem uma situação na vida que viveu, que eu não sei, mas o Deus que lhe criou sabe de todas as coisas, lhe conhece e sabia muito bem o que você estava vivendo ou passando antes de vir a Ele. Mas Ele disse: vinde a mim. E Ele prometeu: e eu vos aliviarei. Então Ele vai te aliviar. Você vai a Ele que Ele te alivia. Busque a Ele e Ele vai te mostrar o que está precisando consertar, o que tem que acertar, o que tem que corrigir. Aquele homem que recebe o rei Ezequias, que recebe o profeta Isaías, usado por Deus para lhe dizer: arruma a tua casa, porque tu morrerás, tu não viverás. Foi anunciado para ele, ele ia morrer. Ele virou-se para a parede, abriu o coração dele, falou com Deus tudo o que tinha que falar. Ele estava cheio de razões, achava-se muito certo, porque ele disse para Deus: eu fiz isso, fiz aquilo outro e tal. Foi descrevendo, certamente aquilo está muito resumido, deve ter falado muitas outras coisas, mas ele abriu o coração para Deus. E ele achava que estava muito cheio de razões. Mas o Senhor falou ao coração dele algo ali, que o homem chorou copiosamente. A Bíblia diz que aquele que primeiro pleiteia a sua causa, ele parece ser muito justo, até que vem outro que é mais justo e o examina. Quando este que é mais justo, que é Jesus, te examinar, ele vai mostrar para você o que tem que acertar. Aí ele chorou copiosamente. E chorou, se arrependeu. E aí o Senhor disse para o profeta: volta lá e diga para ele: eu vi as lágrimas dele, eu ouvi a sua oração. Ele não vai morrer agora. Eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. Deus determinou, mais 15 anos. Olha o que uma oração pode fazer, pessoal. Uma oração de acerto, uma oração de conserto com Deus. Pode evitar a morte da pessoa imediata, pode estender mais tempo de vida para essa pessoa. Olha o que uma oração faz. O homem estava destinado à morte, ele ia morrer. Mas Deus vai e lhe acrescenta mais 15 anos de vida. Poupou a vida dele naquele momento e deu para ele mais 15 anos para ele viver. Deus que conhece o nosso coração, que sonda a gente, que sabe onde a coisa está errada. Aquele jovem rico que perguntou: Jesus, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Jesus falou para ele: guarde os mandamentos. Aí ele fica feliz: mas eu já guardo eles desde a minha infância. Muito bem. Mas aí a Bíblia diz assim: mas o Senhor o amou. Jesus amou aquele homem e disse para ele: te falta uma coisa. Sabe, quando Deus lhe ama, Ele mostra para você o que está te faltando. Porque é para o seu bem. O amar aí, não é esse amar meloso que as pessoas pensam. É fazer o que é preciso para que essa pessoa não se perca. Mostrar para a pessoa o que está errado. Quando Deus lhe mostra, quando Deus puxa a tua orelha, quando Deus te repreende, Ele está te amando. Só passar a mão na cabeça da pessoa, só passar a mão na cabeça não resolve. A Bíblia diz que melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Dizer que ama e está vendo a pessoa caminhar para um precipício, e você não diz para ela: você está caminhando para um precipício. Pare de caminhar para frente, senão você vai cair no buraco. Olha onde você está andando. Se não chamar a atenção, se não puxar a orelha da pessoa, você não está amando a pessoa. Você está deixando a pessoa ir para a perdição e não fazendo nada. O Senhor o amou. E Jesus o amou aquele jovem falando para ele: está te faltando uma coisa. O que é, Senhor? Te falta o teu coração se desprender das riquezas que você possui. E se você está disposto a se desprender disso, faça o seguinte: pegue todos os seus bens, dá aos pobres e me segue. Talvez ele nem chegasse a concluir essas palavras de Jesus, porque no simples fato dele ir pegar lá para dispor de todos os bens, o coração dele já estaria se desapegando daquilo. Talvez o Senhor dissesse para ele, como disse para Abraão: basta, não precisa sacrificar o teu filho. Já compreendi o teu coração agora, não precisa mais, não há necessidade. Talvez ele nem se dispôs de todos aqueles bens, ou se dispôs dos bens. O nosso Deus é um bom Senhor, um bom Pai,
que certamente saberia recompensá-lo. E creio eu que daria a ele fortunas muito maiores do que aquele que ele tinha. Mas ele não quis ouvir o Senhor. A Bíblia diz que, como um homem apegado ao dinheiro, aos bens que ele tinha, o que fez aquele homem, aquele jovem, a Bíblia diz que ele saiu triste. Ele foi embora e não quis obedecer a Jesus. Ele não quis se submeter a Cristo. Ele não quis corrigir o que faltava para ele ser salvo. Então, em outras palavras, aquele homem ainda continuava preso. Aquele homem não foi liberto ainda. Se isso aconteceu depois, a Bíblia não me descreve mais. Mas se não houve libertação naquele homem, coitado dele. Com toda aquela riqueza, aquele apego às riquezas que ele possuía, aquele jovem deve ter envelhecido e depois ido para o inferno. Que tristeza. Não era para ser assim. O Senhor o amou. No juízo, ele não vai poder dizer, por que eu estou indo para o inferno? Você foi avisado naquele dia, mas você amou mais o mundo. Lembra que nós estudamos? Amou mais o mundo. Você amou mais as coisas que neste mundo há, do que amou a Deus. O seu coração não estava em Deus ainda. Então há coisas nos seres humanos que eles precisam se libertar. Tem muita coisa que a gente desconhece. Que às vezes lá naquele buraquinho, lá naquele quartinho do coração da pessoa, tem coisas ali que não estão resolvidas até hoje. Tem pecados, tem mágoas, tem tristezas, tem ressentimentos aos montes, tem coisas assim que não foram acertadas. E se não for acertado, a pessoa não se liberta. Ela vai continuar presa pelo inimigo, oprimida por Satanás, mesmo dentro de uma igreja. Não era assim que estava uma mulher que vivia curvada há 18 anos, presa por Satanás. E onde ela estava? Dentro de uma igreja. Mas há 18 anos presa. Faltava para ela se libertar daquilo. Naquele dia, Jesus a libertou. Se tem algo que te prende, que hoje seja o dia de você ser livre. Mas é preciso, pessoal, tomar uma posição. O orgulho daquele homem o levava a estar preso por um demônio, por um espírito mau, que se achava no direito de estar na vida dele tantos anos, mesmo ele tendo vindo lá da Índia para o Brasil, tendo largado aquelas coisas lá do seu passado e frequentava uma igreja aqui no Rio de Janeiro. Mas de que adiantava? Se o coração dele ainda estava apegado àquele seu passado e aquilo gerava um orgulho nele, como se ele tivesse sido alguma coisa muito importante. Tem muita gente assim. Foi um criminoso no passado, empunhava arma, matava, fazia, acontecia, e ele conta de boca cheia o que ele era. Que coisa. Tem gente assim. Não, porque sabe que o meu passado, eu era matador, tá? O que você quer? Intimidar alguém contando esse tipo de conversa? Isso é um orgulho dentro do coração da pessoa, que mostra que a pessoa até hoje não é liberta. Não é liberta. Não é liberta. E às vezes acha que é. Se gaba, diz que é e tal, mas não é. O orgulho ainda está prendendo a pessoa. Ela tem um orgulho daquele passado tenebroso, nojento, sujo, que ela só deveria contar se fosse para dar um testemunho. Para edificar alguém, mostrar para alguém como Deus transforma uma vida. E não para ficar se enchendo de orgulho, ou para querer intimidar alguém que ouve, para a pessoa ficar com medo até dela. Vou mexer com ela não, porque essa pessoa aí não foi perigosa. Continua sendo. Não mudou nada. Olha o jeito que essa pessoa fala. Não mudou nada, continua a mesma pessoa. Não se converteu até hoje. É triste, mas infelizmente há pessoas assim. Para a gente encerrar agora. Não se combate a soberba, senão com a humildade. Na verdade, é o oposto, né? Quem odiava tem que amar. Quem roubava, não roube mais. Quem mentia, fale agora a verdade. Não é isso? Quer dizer, dê fruto de que mudou.
de que não é mais aquela pessoa do passado. Então, se era uma pessoa soberba, seja agora uma pessoa humilde. Era uma pessoa violenta, seja agora uma pessoa calma, né? Tranquila, uma pessoa dócil, é assim por diante. É fruto que tem que ser mostrado. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Isso vem por meio do novo nascimento, que permitirá a renovação do quê? Da mente, para se viver em novidade de vida. É necessário tirar o padrão errado de valores e estabelecer o princípio do reino de Deus, ensinado por Jesus, depois de sermos convencidos pelo Espírito Santo do nosso erro. É necessário passar pelo processo de arrependimento, quer dizer, onde a pessoa reconhece que aquilo é errado e ela abandona aquela prática, confessando a Deus toda atitude errada de arrogância contra o Criador e contra o próximo. Choro, pranto e tristeza fazem parte desse processo, que purifica nossas mãos, quer dizer, as nossas atitudes e o coração. Sujeitai-vos, pois, a quem? A Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor. E o que vai acontecer? E Ele vos exaltará. Amém?